Você já parou para pensar o que significa exatamente humildade? Eu terminei recentemente de ler um livro, que é O Ego Transformado, e nele fala o seguinte: a humildade do evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. E ele vai falando sobre características do ego, vai falando como Paulo lidava com isso. E uma outra frase é a seguinte: a humildade verdadeira que brota do evangelho significa ter um ego satisfeito, não inflado. Porque ele fala que uma das características do ego é ele ser vazio. E quando a gente tenta encher esse ego com algo que não é Deus, isso fica chacoalhando, olha que visão interessante, chacoalhando dentro do ego. Ele não consegue ser preenchido completamente, então ele fica um pouco vazio e com um pouco do que a gente coloca ali. E uma outra característica que ele fala sobre o ego é um ego ocupado o tempo inteiro em fazer as pessoas prestarem atenção nele. Por isso, a gente se compara, a gente critica, porque a gente precisa o tempo inteiro fazer com que o nosso ego se sinta valorizado. E o livro é muito importante porque é muito interessante, né? Na verdade, importante e interessante, para mim foi muito importante porque eu estava buscando isso, buscando incessantemente transformar o meu ego. E aqui fala uma frase de Paulo, né, que ele não se importa com a opinião das pessoas. Em uma das cidades que ele foi pregar, ele diz: eu não me importo com a opinião de vocês, mas também não me importo com a minha, porque a única pessoa que ele se importa é com a opinião de Deus. Ele vai trazendo uma narrativa aqui no livro muito interessante, que fala o seguinte: quando a gente tem um ego buscando validação das pessoas, a gente vive o tempo todo insatisfeito porque a gente não vai agradar a todas as pessoas. E a gente vive o dia inteiro num misto de fiquei bem, quando eu mesmo me julgo e interpreto que eu fui bem naquele dia, fiz coisas boas, ou fui mal, então eu me condeno. Então a nossa autoestima fica o tempo todo oscilando entre alta e baixa, alta e baixa. Isso gera uma série de consequências. E quando a gente entende que a gente não precisa ser julgado, não existe um tribunal para julgar a nós, e nem nós mesmos fazemos isso, porque nós já fomos justificados por Deus. Essa justificação, o fim desse julgamento é que gera um bom desempenho pelas nossas atitudes. Aqui fala assim: o veredito já foi anunciado e o meu desempenho, minhas ações se dão com base no veredito. Então, o desempenho que nós temos na vida é baseado a partir de um veredito que já foi dado. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar meu currículo, entre aspas, né? Faço pela alegria de realizá-las. Ajudo as pessoas porque quero de fato ajudar, não para me sentir bem, não para preencher o vazio do meu ego. E aqui vai criando toda uma comparação da forma como nós nos vemos, da forma como nós vemos as pessoas. E aqui junta tanta coisa, porque eu estudo sobre neurociências e o que acontece? Quando o julgamento faz parte da sua mente, não diz respeito a você julgar o outro ou julgar a ou a B ou a C. É o julgamento que está na sua mente. Então você vai julgar o tempo inteiro tanto as pessoas como a você mesmo. Se é a comparação, isso vai estar na sua mente o tempo inteiro. Se é o sentimento de raiva, de não perdão, não é que você não vai perdoar A ou vai perdoar B. Não é sobre a pessoa, é sobre o que está na sua mente. Se algo não reporta ao seu ego que aquilo vai te ferir, você perdoa. Se reporta ao seu ego que aquilo te fere, você não perdoa. E tem uma frase que fala assim aqui no livro: seus sentimentos não podem ser feridos. O que é ferido é o seu ego. Então, o objetivo de eu fazer esse áudio é que você reflita junto comigo. Eu fiz um outro falando sobre o início do livro, agora eu tô falando mais sobre o final, e eu achei maravilhoso, eu achei fantástico, porque todos os erros que nós cometemos, todas as condições erradas, não só que a gente viveu momentaneamente, mas as que a gente escolheu viver durante um tempo, tem a ver com o nosso ego, que nada mais é do que colocar as nossas emoções no altar do nosso coração. A gente precisa satisfazer aquelas emoções que estão feridas, um ego que está vazio, esperando ser preenchido com coisas externas. E para nós corrigirmos essa rota, nós precisamos tirar o ego do altar do nosso coração e preencher esse ego
com uma identidade dada por Deus. Se a nossa identidade é dada por nós mesmos, o tempo todo depende das nossas atitudes. Se a gente age bem, meu ego está inflado. Se eu ajo mal, está murcho. Eu estou me sentindo a pior criatura do mundo. Então, quando eu sou cheia de Deus e da opinião dele sobre mim, eu tenho uma constância, porque Deus não muda. Porque Deus já disse que eu sou uma filha amada. E a partir do momento em que eu realmente me sinto uma filha amada, que eu também quero amar, que eu também quero viver em Cristo, não é ser servida por Cristo, é viver nele, com a mente dele, querendo ser parecida com ele. Eu corrijo as minhas rotas, eu não repito os mesmos pecados, eu peco e me arrependo, eu faço mal às pessoas ou a mim mesmo e corrijo isso. E para quem não me conhece, eu sou nutricionista há 25 anos, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer, e isso tem tudo a ver com emagrecimento. Tudo a ver. Se você se identifica como alguém que não merece viver conquistas, ou como alguém que não é capaz de conquistar coisas, que não é capaz de ter um resultado diferente das pessoas que você convive, tem N situações, N conceitos que você pode se identificar que vão fazer com que você se afaste de um emagrecimento definitivo, de colocar um ponto final na guerra contra a balança, de ter um corpo bonito e saudável, com vitalidade, com longevidade. Então, toda identificação que você tem, todas as características que você se identifica, vão determinar se você vai emagrecer, se você vai ser saudável, se você vai ter autocuidado ou não. Não tem como tratar emagrecimento definitivo ou qualquer outra mudança definitiva sem tratar corpo, alma e espírito. Então, essa reflexão sobre o ego, sobre o que está no altar do nosso coração é extremamente importante para a mudança do peso e para qualquer outra que a gente vai viver. Então, eu quero que você pense sobre tudo isso, reflita, busque mais conhecimento a respeito desse tema, porque isso é muito, muito, muito transformador. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.